E aí, vocês não vão acreditar, ele se borrou todo. Foi a coisa mais hilária que já vi na minha vida, eu falei, enxugando as lágrimas de tanto rir. Não conseguia parar de rir. Era simplesmente impossível. O barman se aproximou, com uma expressão curiosa enquanto eu recontava os eventos daquela noite. Ele parecia não acreditar no que estava ouvindo. A noite em que o Rafael, meu melhor amigo, teve um encontro infeliz com as próprias entranhas, na presença de uma fera aterrorizante. Foi uma cena digna de filme de terror. Que nada, o que aconteceu depois? Conta mais. Eu mal conseguia falar, cada vez que tentava continuar, era interrompido por outro ataque de riso. Cada tentativa de continuar a história era uma batalha contra o riso incontrolável. Era interrompida por outro ataque de riso. A situação era tão absurda que ninguém conseguia se conter. Então, lá estávamos nós, cara a cara com um lobisomem de verdade. E o Rafael? Bem, ele teve a reação mais inesperada possível. Eu fiz uma pausa, respirando fundo para me recompor. Precisava me acalmar para continuar. O Rafael, bem, digamos que ele escolheu um mecanismo de defesa peculiar. Nunca vou esquecer aquela noite. Tudo começou de forma inocente. Era o ano de 2001 e eu e o Rafael estávamos voltando de uma festa. A lua pairava no céu, lançando sombras longas e misteriosas pela estrada deserta. Você ouviu isso? De repente, um uivo arrepiante cortou a noite, me dando calafrios na espinha. O Rafael, que nunca escondeu o medo, agarrou meu braço com os olhos arregalados de terror. Algo estava lá fora, e estava vindo direto para nós. A criatura emergiu das sombras com um rugido gutural que pareceu sacudir o chão sob nossos pés. Seus olhos, brilhando como brasas, se fixaram em nós, enviando uma onda de medo primal sobre mim. Era um lobisomem, sem sombra de dúvida. Meu Deus, Miguel, o que a gente faz? O Rafael, geralmente o mais corajoso entre nós, parecia encolher de medo. Eu, por outro lado, estava paralisado por uma estranha mistura de terror e descrença. Era isso. Pensei, é assim que tudo acaba. No momento em que o lobisomem se lançou, pronto para nos fazer em pedaços, algo inesperado aconteceu. O Rafael, tomado pelo terror, soltou um som que só posso descrever como um cruzamento de um guincho com um gemido. Então, o cheiro me atingiu. O Rafael tinha, em seu momento de terror, se borrado completamente nas calças. O lobisomem, pego de surpresa por essa reviravolta inesperada, cambaleou para trás, com a cabeça girando em confusão. Para nosso espanto, ele virou o rabo e fugiu de volta para a escuridão. Na manhã seguinte, ainda nos recuperando do encontro da noite anterior, eu e o Rafael fomos buscar consolo em um boteco ali perto. Enquanto recontávamos a história para um senhor de aparência cansada sentado no balcão, ele ouvia atentamente, com um sorriso enigmático nos lábios. Parecia que ele sabia mais do que estava revelando. Sabe, existem coisas nesse mundo que é melhor deixar sem explicação. Algumas lendas, algumas criaturas, são reais. Mas às vezes, a melhor arma contra o medo não é a força, mas algo um pouco mais inesperado. Algo que você nunca pensaria em usar. Ele então se levantou do banco, piscou para nós e saiu do boteco, nos deixando pensando em suas palavras enigmáticas. Ficamos ali, em silêncio, tentando decifrar o que ele quis dizer. Aquele encontro mudou nossa perspectiva para sempre. Até hoje, ainda não consigo acreditar no que aconteceu naquela noite. Foi uma daquelas noites que ficam gravadas na memória para sempre, cheia de surpresas e reviravoltas inesperadas. O Rafael, por sua vez, se recusa a falar sobre o assunto, seu rosto adquirindo um tom encantador de vermelho sempre que o assunto vem à tona. Ele fica tão embaraçado que mal consegue olhar nos olhos das pessoas. Mas eu não consigo deixar de rir. A cada vez que penso na situação, uma onda de risos incontroláveis me invade. A imagem daquele lobisomem assustador, derrubado não por balas de prata ou estacas de madeira, mas por um par de calças sujas, é uma lembrança que guardarei para sempre.
Quem poderia imaginar que algo tão simples poderia ser tão eficaz? É um lembrete de que, às vezes, mesmo diante de nossos maiores medos, a vida tem um jeito engraçado de nos pregar uma peça. E, no final, tudo o que podemos fazer é rir e seguir em frente, lembrando que o humor pode ser encontrado até nas situações mais assustadoras. Mas, lembre-se, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar. Ah, Vei, eu não vou parar de rir tão cedo.